Eu fiz um vídeo semana passada sobre a lei anti-Oruan, já pensando que o assunto era ultrapassado e sem imaginar que na semana seguinte ia acontecer tudo isso com a prisão do Pose do Rodo. Esse vídeo tá passando aqui, se você quiser ver é só clicar, porque lá eu faço uma análise um pouco mais abstrata. Eu sempre tento levar as análises para um ponto, que é acesso à cultura e arte. Mas o vídeo de hoje vai ser um pouco diferente. Eu vou tentar entrar mais nesse assunto e ser menos subjetivo para a gente entender o que está acontecendo. Em 2019, o MC Pose já tinha sido preso em flagrante na cidade de Sorriso, no Mato Grosso, sob acusações de apologia ao crime, incitação ao crime, tráfico de drogas, corrupção de menores e fornecimento de bebida alcoólica a menores. Durante a abordagem, a polícia encontrou 43 adolescentes de 12 a 15 anos consumindo bebidas alcoólicas e entorpecentes como cocaína, maconha e lança-perfume. Desde então, o MC estava respondendo em liberdade por essas acusações e foi absolvido em 2024. Agora, dia 29 de maio, o Pose volta a ser preso com a ordem de prisão expedida pela primeira vara criminal de Jacarepaguá e a prisão executada pelo DRE, que é um órgão da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Eu tentei encontrar o nome do juiz ou da juíza responsável por esse mandato e não consegui encontrar, mas achei esse nome, Felipe Cury, que é o secretário de polícia do Rio de Janeiro, e olha só o que ele fala nessa matéria. Músicas de Pose do Rodo são muito mais lesivas do que um tiro de fuzil disparado por um traficante, diz chefe da Polícia Civil. Nessa reportagem do G1, Felipe Cury diz essa e outras coisas sobre Pose do Rodo, como esse suposto MC que foi preso transformou a música num instrumento de dominação, de divulgação e de disseminação da ideologia e da narcocultura do Comando Vermelho. As letras enaltecem o uso de armas de grosso calibre e o uso de drogas, além de fomentar guerras e disputas territoriais com facções criminosas rivais. O DRE é o braço operacional que investigou, montou o inquérito e realizou a prisão do Pose, e é subordinado ao Felipe Cury. Mas quem é esse cara? O delegado Felipe Cury, atual secretário da Polícia Civil do Rio de Janeiro, tem uma história marcada de ações contundentes contra o crime organizado. Ele liderou operações de grande repercussão, como a demolição de imóveis de luxo pertencentes ao traficante Álvaro Malaquias Santa Rosa, conhecidos como Peixão. Além disso, Cury também participou de reuniões estratégicas com o Ministério da Justiça, visando o fortalecimento e cooperação entre as forças de segurança para desmantelar a estrutura financeira de organizações criminosas atuantes no Estado. No entanto, sua nomeação para o cargo de secretário gerou controvérsias devido à sua proximidade com Alan Tornowski, o ex-chefe de polícia do Rio de Janeiro preso em 2022 por associação criminosa. Mensagens apreendidas durante a investigação de Tornowski revelam conversas entre ele e o delegado Maurício Demétrio, também preso por corrupção, nas quais Cury é mencionado como a ótima alternativa para a liderança da corporação, sendo descrito por Tornowski como nosso. O que eu quero falar aqui é que existe um conluio bem claro entre o poder judiciário, poder político e também o crime organizado. Em um jogo de xadrez midiático, esses juízes, delegados, abrem inquéritos, fazem prisões, mas por trás das câmeras estão bem juntos com o crime organizado. Eu posso citar como exemplo o Ciro Nogueira, membro da CPI das Bets, que viajou para Mônaco em um jatinho particular pertencente a Fernando Oliveira Lima, um empresário investigado pela própria CPI por promover jogos de apostas online como o jogo do Tigrinho. Quando a gente fala em crime organizado, muitos ainda pensam nisso daqui. Mas o que nós realmente enfrentamos é um sistema muito mais complexo, infiltrado nas engrenagens do Estado, do mercado e da sociedade. Esse sistema conecta o tráfico de drogas, a corrupção institucional, ao sistema financeiro, à política e até às forças de segurança pública. Vocês lembram do avião com 450 quilos de cocaína ligado a um senador? Ou do sargento levando droga em aviões das forças aéreas brasileiras? Pois é. Assim como a droga, a AK-47 não chega sozinha na favela. Ela entra por rotas internacionais, passa por portos, estradas, fronteiras, frequentemente com a ajuda de corrupção oficial. Quando chega nas mãos de um menor na favela, ela já percorreu um longo caminho que envolve grandes empresários, agentes públicos e criminosos de altíssimo nível. Mas voltando ao caso do Pose, uma das maiores acusações que tem contra ele é um vídeo que ele está numa favela dominada pelo Comando Vermelho e tem pessoas com fuzil para cima. E aí eu tenho uma questão. A maioria das acusações contra o Pose são coisas comuns num baile de favela.
menores consumindo bebida alcoólica. No Rio de Janeiro, muitas favelas são dominadas pelo tráfico e tem muitas pessoas com fuzil apontando ou até dando tiro para cima. Um exemplo é esse vídeo que eu vou colocar a seguir do Teto, que é um MC de Fortaleza, quando estava no Rio de Janeiro, e olha só o que aconteceu. Fuzil, joga pra cima. Fim de semana no Rio, dog piscina. Sabe que a vida pra o desse clima. Diamante cruzeiro, bichos da banda fingir. Então eu venho com a questão da censura seletiva. Esse e outros MCs que passaram pela mesma coisa não foram presos. Também temos exemplos de cantores sertanejos que tiveram envolvimento com lavagem de dinheiro, tráfico de drogas e muitas outras coisas e estão em liberdade. O sertanejo passou por uma reestruturação. O que era antes uma música raiz, da vida caipira, hoje é agro, hoje é pop. Entenda por que a Justiça determinou a prisão do cantor Gustavo Lima. Ele é alvo da operação que investiga a lavagem de dinheiro e jogos ilegais. Atualmente, quem faz isso muito bem, quem incentiva muito o uso de arma, de droga, de golpe de Estado, é a música sertaneja, por exemplo, né? Vamos falar a verdade aqui. Já o funk e o trap não. Eles falam sobre a vida na favela, sobre a realidade, mesmo que isso seja muito incômodo. Nos vídeos anteriores que eu falei aqui sobre o funk e trap, muita gente comentou falando que funk nem é música, ou então dizendo que o que incomodava era a objetificação da mulher e também o apoio ao crime organizado. Mas essa é a realidade do Brasil. As mulheres são objetificadas e vivemos em um país onde está sendo dominado pelo crime organizado. O MC Pose e muitos outros só retratam isso na música. Então censurar o MC Pose, para mim, é esconder uma realidade. Não querer lidar com o problema real e expor ao constrangimento o Pose dessa maneira, prendendo ele sem camiseta e sem mesmo colocar um chinelo, me parece só uma maneira de tentar agradar as massas. O que eles estão fazendo com o MC Pose é expô-lo ao constrangimento. O fato dele não ter tido o direito de calçar o seu chinelo, de vestir a sua camisa e ter sido encaminhado à delegacia em posição de submissão é expô-lo ao constrangimento. E a tentativa também de expor ao constrangimento o rap e o funk. Certo? Todos estão vendo que é errado, sim. Inclusive, quem está cometendo o erro sabe também que é errado. Mas eles não trabalham com a verdade. Eles trabalham com a manipulação e com a mentira. O Pose tá entrando agora. Senhora, por favor. Gente, ele tá sendo levado com outros criminosos para Benfica, para o sistema prisional. A gente pode entrar aqui também em uma reflexão de como é subjetivo de o que é arte e o que é associado ao crime. A censura artística não faz nenhum sentido, porque ela é dada por uma interpretação de alguém que nem sequer entende de arte. O que me deixa intrigado é que, tipo assim, quando eu atuei na novela das 9, que eu fiz um papel de traficante em Amor de Mãe na Globo, era arte, né? Quando eu fiz um papel de bandido na novela Vai na Fé, das 7 da Globo, era arte. Quando um roteirista escreve a vida de um traficante e relata o que acontece na favela, é arte. Agora, quando um MC funkeiro, favelado, relata a realidade, o que acontece na favela e nas músicas dele, é apologia ao crime. Vocês percebem o quanto isso é subjetivo? Juízes e promotores que acusam alguém de apologia não costumam entender nada de arte e só denunciam a sua ignorância. O MC Pose do Rodo canta na música que ele é a cara do crime, mas o que ele diz na prática é que ele quer que a molecada saia do crime, que isso não é vida. E hoje em dia eu passo isso para menor, o crime não leva a lugar nenhum. E assim, é a arte, é encenação, é a forma mais saudável de contar mentira. E por que isso está acontecendo nesse momento? Será que a gente abriu uma nova temporada da censura brasileira? O STF legitimou juridicamente a ideia de que certos discursos ameaçam a democracia, especialmente com Alexandre de Moraes nos inquéritos da fake news, milícias digitais e nos atos golpistas de 8 de janeiro. Houve prisões preventivas, banimentos em redes sociais, quebra de sigilo e até ordem de remoção de conteúdos jornalísticos, como no caso Cruzoé
e antagonista em 2019. Isso criou um modelo jurídico onde a opinião e o discurso político passam a ser julgados com base no impacto social e não só na legalidade, e isso é perigoso. Agora a direita usa do mesmo discurso, mas invertendo o sujeito, e diz que o funk e o rap são ameaças morais à sociedade. O jurista Conrado Rubner Mendes, professor de Direito Constitucional na USP, tem alertado para o fenômeno de legalismo autoritário. Segundo ele, há um uso abusivo de instrumentos legais como decretos e medidas provisórias para consolidar práticas autoritárias sobre a aparência de legalidade. Esse processo inclui a neutralização da oposição e a restrição de direitos fundamentais, como o da liberdade de expressão. Então a lei anti-Oruan, prisão do Pose e muitos outros casos também poderia ser vista como uma censura cultural de vingança? Então se toda ação tem uma reação, qual foi a reação dos MCs que estão do lado do Pose? O Oruan, junto com a esposa do Pose, participaram de protestos contra a prisão. Muitos outros MCs, como esses que eu mostrei aqui no vídeo, também se manifestaram contra essa prisão. Tropinha da moto, se prepara, só um sinal verde. Fazendo aqui? Aquele bagulho do rolê. Aí. Amarelo. Deixa eu parar isso aí, cara. O que eu trago nesse vídeo são só dúvidas e reflexões, mas uma coisa eu tenho certeza: a prisão do Pose ou então proibição de shows do Oruan não vão resolver a questão do crime organizado no Brasil. Será que essas pessoas querem mesmo fazer isso ou só querem uma guerra cultural?